processos. Recurso de consideração de Demerval Lobão. A Prefeitura, Fundeb e FMS. Palavra o relator. Senhor presidente, trata os autos o recurso de reconsideração interposto por Geraldo Amâncio Guedes Júnior, a condição de gestor da Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, durante o exercício de 2009, no intuito de modificar a decisão prolatada nos autos do processo TCE 23.755/2010, que trata da prestação de conta do aludido ente, já postou substanciada no Acórdão 4.224/2011, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas 59, que julgou irregulares as contas de gestão sob sua responsabilidade, mediante aplicação de multa no valor de 1.000 UFR, em razão das falhas abaixo mencionadas. Envio dos balancetes mensais com atraso médio de 100 dias, envio intempestivo de peças exigida a resolução do TCE, devolução de um cheque sem provisão de fundo, ausência de licitação em despesa no montante de 320 mil, ausência de documentação, processo licitatório, fracionamento de despesa no valor de 354 mil, elevado saldo em caixa, pagamento pelo caixa superior ao limite legal, despesas com precatório sem envio da documentação legal, ausência de relação dos veículos e de processos licitatórios referentes. Consta ainda irregularidade apurada em denúncia. O gestor não encaminhou os balancetes mensais à Câmara dentro do prazo legal. No valor de realização de obras sem devido processo de licitação, o valor de 192 mil. Prestação de serviço de limpeza, 46 mil. Pela amostra apresentada, o gasto com combustível atingiu 162 mil reais, em apenas 4 meses. Bom, o recurso foi submetido ao Ministério Público, que opinou pelo conhecimento, mas negando o provimento, mantendo a decisão, portanto. Em síntese, o relato com relação às contas de gestão, presidente. Eu vou fazer os 3 relatos. E, o outro recurso, trata com o recurso do mesmo gestor, né, Geraldo Amâncio Guedes, também exercício de 2009, recurso de reconsideração do Fundeb. O acordo também julgou irregular as contas, mediante aplicação de multa no valor de 500 UFR. As falhas foram os balancetes mensais em média de atraso de 103 dias, gasto com profissionais do magistério não atingiu 60%, ausência de licitação no valor de 327 mil reais, fracionamento de despesas de 15.342 em atividade não pertinente à educação, ausência de contrato na realização do custo pela empresa LH e Siqueira Consultoria, ausência de recolhimento de obrigações patronais, terceirização de serviços sem definição clara do contrato, ausência da relação de veículos e processos licitatórios referentes a essa despesa. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo improvimento, mantendo, portanto, a decisão. Ao outro recurso do mesmo gestor, Geraldo Amâncio Guedes, também do exercício de 2009, Fundo Municipal de Saúde, também foi julgado em apreciação inicial, irregular as contas mediante aplicação de multa de 500 UFR. As falhas relacionadas atribuídas ao gestor foram o seguinte: envio intempestivo e ausência de peças exigidas da resolução TCE, atraso de balancetes mensais em média 136 dias, ausência de licitação, fracionamento de despesa, aquisição de produtos junto a credores não adjudicados, divergência do transporte de saldo de caixa no demonstrativo financeiro, ausência de relação de veículos referente à despesa. O Ministério Público, apreciando o recurso, opinou pelo conhecimento e negando o provimento. Senhor presidente, em síntese, os 3 relatos. A discussão, processo, passa a palavra à advogada, doutora Lenora.
tem que ter os cumprimentos feitos da primeira defesa. É importante ter alguns comentários aqui a respeito de como se deu o primeiro ano do mandato do prefeito Geraldo Indemerval Lobão. Ele assumiu a prefeitura sem que houvesse nenhuma transferência. O gestor anterior não havia prestado contas do exercício de 2008 junto a esta Corte de Contas. Então, todo o problema do município teve início exatamente quando dessa não prestação de contas. E ainda por falta de, acredito, de experiência, ele ainda manteve na prefeitura os mesmos servidores, a mesma equipe de contabilidade, o que ocasionou esse atraso no envio das peças junto a esta Corte de Contas. Vale dizer que ele somente em junho se deu conta de que a sua prestação de contas estava atrasado, quando fez uma visita a esta Corte e ficou sabendo desse atraso, conselheira Abelardo. E aí foi quando ele resolveu demitir toda a equipe de contabilidade e contratar um novo escritório para fazer a sua prestação de contas. Então, como se pode ver a partir do próprio relatório feito pelo conselheiro Abelardo, as falhas são as mesmas. O envio intempestivo de peças, problemas nas licitações e a devolução de um cheque sem fundo. Com relação ao envio intempestivo das peças, vale dizer que realmente aconteceu, não há como se negar, é um fato. Mas esse fato foi oriundo em detrimento da não prestação de contas do gestor anterior. E aí foi se acumulando, mas isso hoje já não existe mais no município de Demerval Lobão. Com relação, nas contas de gestão, teve a devolução de um cheque no valor de R$ 24.860. Nós juntamos aos autos, conselheiro Anfrísio, a microfilmagem do cheque, demonstrando que esse cheque foi emitido pelo gestor anterior. O prefeito Geraldo, até hoje, nós estamos em 2012, o município de Demerval Lobão nunca recebeu um talonário de cheques, nem da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil. E nós juntamos a esse processo uma declaração do Banco do Brasil e da Caixa Econômica demonstrando que o município de Demerval Lobão não tem autorização para movimentar cheques na Caixa Econômica, se não me falha a memória, são 100 e tantos cheques saindo do exercício de 2008 que não foram compensados, e mais 200 e pouco no Banco do Brasil. Então, toda a movimentação bancária do prefeito era feita com cheque avulso. E ficou já provado que esse cheque sem fundo jamais poderia ter sido dado por ele, porque ele nunca pegou no talonário de cheques. Com relação à ausência de licitação, eu só gostaria de dizer para Vossas Excelências que o município de Demerval Lobão ainda hoje está no calque. Não conseguiu receber nenhum convênio diante da administração de como se encontra o município. Então, entre 2011 e 2012, foram abertos 6 procedimentos licitatórios para aquisição de combustível. Todos eles foram desertos. O município não tem credibilidade nem para as pessoas terem interesse de participar de licitação. Então, imagine como é um caos administrar um município nessa situação. O município, conselheira Abelardo, tem mais de 800 reclamações trabalhistas. Quando foi em 2008, houve uma enxurrada de admissão de pessoal, que quando o gestor assumiu em 2009, começou a demitir essas pessoas. E aí, todas recorreram à justiça e nós estamos lutando ainda hoje, junto ao TRT, para sanar essa situação do município. Então, o que se pode ver que, apesar dessas falhas serem apontadas, é só com relação ao envio intempestivo da prestação de contas, a ausência de licitação exatamente para combustível, para gêneros alimentícios, o município não tem credibilidade, ninguém quer participar de uma licitação. Está informado aí no sistema web os processos licitatórios e são julgados desertos por conta de não haver nenhum interessado. Então, o que se pode ver é que, realmente, com relação às contas de gestão, existe o atraso, é um fato, não tem como se negar. Existe realmente essa dificuldade
no processo licitatório, mas diante do caos que se encontra o município, ainda hoje, já amenizou, muitas coisas já foram resolvidas, mas não chegou à administração ideal. Com relação ao FMS, as falhas são as mesmas. É o atraso de 100 dias no envio das peças e os processos licitatórios também. São só essas duas falhas, que eu acredito já está esclarecido em relação da justificativa nas contas de gestão. Com relação ao Fundeb, existe um outro fato aqui que precisa ser esclarecido, é com relação aos gastos com profissionais do magistério. A DEFAM encontrou o índice de 58,83%. Mas vale frisar que esse índice, abaixo dos 60% encontrado pela DEFAM, conselheiro Abelardo, é porque foi excluído dos cálculos do Fundeb o valor de R$ 100.812, que foi um pagamento feito aos professores substitutos. O gestor tinha duas possibilidades, dar início ao período letivo ou parar as escolas no município. Ele optou, sabiamente, por dar continuidade ao período letivo e contratou esses professores temporariamente. Mas em nenhum momento o Ministério Público ou a DEFAM sequer ventilou a possibilidade de que esse dinheiro não houvesse sido adequadamente empregado, que esses professores não houvessem recebido esses valores. Esse valor foi pago aos professores temporários, quando deveriam ter sido feito um processo seletivo, um concurso público, mas na situação que estava o município, que nem houve transição do cargo, o gestor não teve outra opção, foi contratar os professores e fazer com que o período letivo acontecesse. Então, incluindo esses R$ 100.812 nas contas, o índice do Fundeb vai para 63,9%. Esse valor é reconhecido, só que ele foi excluído dos cálculos pelos técnicos da DEFAM, somente em razão de não ter havido concurso público. Então, excelências, o que se pede é que seja levado em consideração as alegações aqui apresentadas e dizer que o gestor está aqui, ele também quer se pronunciar. Ele já regularizou essa situação com relação a esses gastos? Do Fundeb? Sim. Já, o índice do Fundeb. A contratação de profissionais, não é isso? Então, o que se pede é que seja levado em consideração as alegações aqui demonstradas. Ele tinha apenas 32 anos quando assumiu a prefeitura. E ele ficou tão traumatizado que não quis nem se lançar a candidato em 2012. Ele disse que nunca mais quer ser candidato a nada, diante do trauma passado durante a sua gestão. E ele está aqui, e eu gostaria que Vossas Excelências permitissem que ele falasse. Com a palavra o gestor. Bom dia, nobre presidente. Em nome de quem quero saudar todos os conselheiros, né? Bom dia ao procurador. Eu quero só apenas endossar aqui as palavras da doutora Lenora. No seguinte: quando recebi a prefeitura de Demerval Lobão, né, são três problemas aí que são apresentados. Recebi com a expectativa de não descontinuar o município, e aí tive o erro de manter, né, o mesmo pessoal da contabilidade. Pecado que cometi e pude perceber isso só em maio, quando aqui vim, né, visitar e tive a informação de que os nossos balancetes estavam atrasados. E aí, imediatamente, fui a pessoa que fazia a contabilidade do nosso município e disse: olha, a partir de hoje, né, você sinta-se despedido da nossa prefeitura. E aí, ao passar para o outro escritório, né, teve várias problemáticas, né, de transição, de documentação para o outro escritório. Razão pela qual ocorreu todo esse atraso, né? Eu quero confessar a vocês que, pela tentativa de não descontinuar o município, porque eu tinha que parar o município para criar outra gestão, né? Então, eu tentei aqui dar uma celeridade ao município. Quanto aos cheques, eu quero aqui estranhar o fato do eminente procurador não reconhecer a documentação do Banco do Brasil, onde ele diz lá: declaro, né, que desde o mês de outubro de 2008
não fornecemos talonário de cheque ao município de Demerval Lobão. Declaro, aí fui à Caixa Econômica, tem uma declaração também que lá desde janeiro de 2009 não é fornecido talonário de cheque ao município de Demerval Lobão. Então, por si só, aí já caracteriza que não fui eu que passei os cheques, não é reconhecida a minha assinatura, né? Então são problemas que acredito, no meu ponto de vista, sanáveis, né? Quanto às licitações, eu quero aqui que vocês esclarecer a vocês que fica, pasmem da minha parte, Demerval Lobão é uma cidade a 30 quilômetros de Teresina. E eu, assim, não entendo, já é 6 publicações que a gente faz de 2011 para cá, para aquisição de combustível. E para minha surpresa, todas elas desertas. Eu não entendo, sinceramente, procuro os postos de combustível, olha, para prefeitura nenhuma nós temos interesse de fornecer. Razão, eu não sei qual é essa razão. Então, assim, quero dizer para todas as excelências aqui que a nossa tentativa foi de acertar. Tivemos várias problemáticas no ano 2009. A minha imaturidade foi crucial para que esses erros acontecessem a partir do momento que eu mantive um escritório que vinha com erros desde o ano 2008, né? E assim, com muita humildade que venho aqui pedir o provimento pelos erros cometidos, né, de 2009, que peço às suas excelências a gentileza aí de dar provimento ao nosso pedido. Tá? Muito obrigado. Continua em discussão. Eu só gostaria de reiterar que seja conhecido e provido nos seus termos, tendo em vista que realmente a situação eu acho que restou comprovada. Obrigada. Continua em discussão, em votação. Senhor presidente, são 3 recursos, um da gestão da prefeitura, outro do Fundeb e outro do FMS. Então todos os 3 recursos têm em comum as falhas, né? Os atrasos, os problemas com as licitações, levado de saldo em caixa, entre outras mencionadas aqui no relatório. Então, mas trata-se do exercício de 2009. Então o gestor demonstra que consegue sanar alguma das falhas no recurso, mas não consegue, a meu ver, sanar todas. Mas ainda assim eu vejo, dada a dificuldade inicial, já que a prefeitura, na oportunidade, estava impedida de, inclusive, receber cheques, não tinha, a movimentação bancária estava trancada, entre outras falhas, inclusive a gestão anterior não tinha prestado contas, dificultou também o início da gestão do gestor. Levando em consideração esse fato, eu vou dar provimento parcial aos 3 recursos, no sentido de modificar a decisão, no caso da gestão da prefeitura, aprovando com ressalvas e aplicando a multa, permanecendo a multa no caso de 1.000 FR. Então, meu voto é no sentido de dar provimento e a multa permanecendo a mesma, de 1.000 FR. Com relação às contas do Fundeb, também o provimento parcial e a multa de 500 UFR. É o Fundo Municipal de Saúde, também o provimento parcial, ainda permanecendo a multa de 500 UFR. Isso é o voto, presidente. Conselheiro Jackson, como vota? Acompanho o voto do relator. Conselheira Lília. Acompanho o relator. Conselheiro Olavo. Com o relator. Conselheiro Anfísio. Com o relator. Conselheiro Luciano Nunes. Com o relator. Aprovado, então, por unanimidade o voto do conselheiro relator. Eu resisto aqui.